Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia sobre o texto áureo desta lição. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4. Que está escrito assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Iremos aprender hoje sobre os dons de poder. Se você tiver uma caneta, um papel, neste momento, poder estar comentando aí, anotando coisas importantes para o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que após essa aula nós sairemos daqui edificados pela palavra de Deus. A verdade prática da nossa lição está escrito assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A primeira coisa que nós precisamos ter como convicção são capacitações sobrenaturais e não naturais. Capacitações sobrenaturais são algo que vai além da ordem natural. Todas as vezes que Deus manifesta os dons de poder sobre a vida do crente, é para fazer coisas sobrenaturais. E eu tenho certeza que após essa lição, nós sairemos daqui conscientes que Deus tem poder para derramar sobre a nossa vida, manifestar os dons e edificar o corpo da Igreja de Cristo. Eu quero que você aproveite e abra sua Bíblia também em Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18, para que nós possamos ter o entendimento que é a pregação do Evangelho. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, desta maneira: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a pregação do Evangelho é a manifestação do poder de Deus na vida da igreja. No momento em que estamos ministrando, pregando, vivendo a palavra, ela está manifestando um poder sobrenatural sobre a vida da igreja do Senhor. Eu pesquisei sobre a palavra poder. No grego significa dunamis, e eu classifiquei duas coisas importantes que eu achei sobre o significado da palavra dunamis, o poder. Primeiro, quando Deus manifesta o seu poder, o seu dunamis sobre a igreja, ele está derramando habilidade. E em segundo, excelência. Então, todas as vezes que recebemos o dom de poder, o dom do dunamis, estamos recebendo habilidade e excelência para executar algo para a obra de Deus. Então, você pode glorificar a Deus nesta manhã, que Deus vai derramar o dom de poder sobre nós e nós teremos habilidade e também excelência naquilo que vamos fazer. Vamos para a nossa introdução da nossa lição de hoje. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está localizada em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4. Depois nós iremos ler o versículo 9 até o versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 4 está escrito: ora, a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Verso de número 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. Então, todas as vezes que Deus manifesta os seus dons espirituais, Ele manifesta a cada um como quer. Nesta lição, iremos aprender sobre os 3 dons de poder. 3 dons de poder. Primeiro dom, o dom da fé. Segundo, os dons de curar. E terceiro, dons de maravilha. Existem 3 dons de poder: o dom da fé, dom de curar e o dom de maravilhas. Este é o objetivo da nossa lição. Após terminar esta aula, sairemos com entendimento: o que é o dom da fé, o que é o dom de curar e o que é o dom de maravilhas. O primeiro tópico da nossa lição vai ser o dom da fé. Está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, e a uns manifestou o dom da fé. Primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, o que significa fé. E a maior definição para a fé está em Hebreus capítulo de número 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1 está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque nela os antigos alcançaram testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelaquilo que se é aparente. A primeira coisa que devemos entender é que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé ela tem uma base, a fé ela tem um fundamento, e este fundamento ele vai nos dar a certeza das coisas que não existem, que vai passar a existir pela fé. Se você abrir no verso 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É impossível nós nos relacionarmos com Deus se nós não tivermos a fé, a certeza que Ele existe e que vai se manifestar em nosso favor. Eu quero deixar um versículo que está além da lição, que está em Lucas capítulo 17, explicando a respeito do que significa fé. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 5, está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. É muito importante nós buscarmos de Deus esta certeza, esta fé que está no nosso coração, para que possamos entender a obra de Deus. Eu tenho uma definição sobre fé que eu guardo comigo, que ela é muito importante. Fé é pisar sem ter chão. Grave isso. Fé é pisar sem ter chão, com a certeza que no momento que eu piso, Deus vai estabelecer o chão para mim pisar. Estamos vendo na atualidade muitas pessoas buscando confirmação de Deus, dizendo: Senhor, me dá o sinal que eu piso. E Deus talvez está esperando você pisar para Ele colocar o chão. Fica esta reflexão para você sobre fé. Você pisa, Ele coloca o chão. Não espere Deus colocar o chão para você pisar. Fé é pisar sem ter chão. Então o que significa fé? É a certeza que Deus já fez, que Deus vai abrir e preparar alguma situação. Eu quero dar uma informação muito importante para nós sabermos separar a diferença de esperança e a diferença de fé. Esperança é eu ficar torcendo para que aquilo aconteça. Eu tenho uma expectativa no meu coração, eu crio uma esperança e eu fico torcendo para que isso dê certo. Fé não é torcer para dar certo. Fé é ter a certeza
que já deu certo através de Jesus Cristo. Então, faça uma reflexão nesta manhã, nesta aula. Você está com esperança ou você está com fé? Fé é certeza, esperança é torcer para dar certo. Mas na fé, eu já tenho a certeza que Deus vai fazer, Deus já fez aquilo que eu estou esperando. Segundo tópico da lição, subtópico do tópico 1, a fé como um dom. Fé como um dom. Nós precisamos separar em 3 etapas este segundo subtópico da lição. Porque nós temos 3 fé. A fé como um dom, a fé salvífica e a fé, o dom da fé. A primeira coisa é a fé. Deus deu fé para todos os seres humanos. Se você abrir a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia lá, em Romanos capítulo de número 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, verso de número 17. Está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esta fé podemos classificar como uma fé natural. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo escrevendo, ele disse que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então ele manifestou fé a todos. E esta fé ela vai vir pelo ouvir. No momento em que eu ouço a palavra de Deus, eu começo a crer, manifestar fé no meu coração. A segunda fé é a fé salvífica, que está em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, no momento que eu tenho fé, eu ouço a palavra, eu posso alcançar salvação. A fé foi condicionada a todos os homens, mas a correspondência a esta fé é o que vai gerar a salvação em algumas pessoas, em outras não. Nós precisamos separar isso. Todo ser humano, ele tem a fé para ouvir e crer, mas a fé salvífica, ela só vem para aqueles que correspondem a esta fé, que aceitam esta salvação pela graça e por intermédio de Jesus na cruz, o seu sacrifício na cruz por nós. E temos a terceira, o dom da fé, que está em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos abrir a nossa Bíblia, estamos numa escola bíblica. Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a fé é a capacidade, o escritor da lição vai dizer assim, ó, fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Muito importante nós, o dom da fé, ele vai nos levar a um estágio, a um patamar, a um nível sobrenatural. Stanley Orton escreveu assim: o dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Então vamos separar novamente para ficar bem claro, para que nós possamos entender. Existe a fé natural, que é a capacidade que eu tenho de acreditar que Deus morreu na cruz por mim. Existe a fé salvífica, que é o corresponder a esta fé e esta pregação do Evangelho. E existe o dom da fé, que é o que está na lição em apreço nesta manhã, que é o que eu crer de forma sobrenatural e eu ser capacitado numa situação ou numa oportunidade especial. Esta fé é a fé sobrenatural, é a fé do milagre, é a fé que eu sou
receba o dunamis, como eu disse, o poder, a habilidade, a excelência para fazer coisas extraordinárias que estão fora da esfera natural do alcance do homem. Glória a Deus, que Deus ele manifeste esta fé no seu coração, este dom sobrenatural. Em algumas situações especiais, você possa estar munido, cheio, abastecido desta fé e manifestar este dom de forma sobrenatural para que Deus glorifique o nome dele sobre a sua vida. A fé como um dom é a fé sobrenatural que eu sou capacitado para gerar milagres extraordinários. Glória a Deus. Terceiro tópico sobre fé é um exemplo bíblico. Quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 5. Talvez você está ouvindo esta aula e você precisa receber esta fé, meu irmão. Este dom da fé. Este dom do sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. O dom da fé é aquele que transcende a visão natural, que vai além daquilo que você está vendo. Eu tenho uma frase que eu digo: o que eu vejo não pode determinar o que eu creio. O que eu vejo não pode determinar o que eu creio. O que eu creio é além do que eu estou vendo. Estamos vivendo um momento desfavorável na nossa sociedade, no cenário político, no cenário financeiro, mas nós temos e recebemos de Deus, se buscarmos, o dom da fé, de acreditar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. A lição vai dar o exemplo de Moisés. Moisés ele teve esse dom da fé no Antigo Testamento. No momento em que ele saiu do Egito, ele viveu coisas extraordinárias na sua caminhada até a Terra Prometida. No deserto, foi o povo que mais viu milagres. Moisés era um homem que acreditava e confiava em Deus. E por ele acreditar e confiar em Deus, ele começou a receber o dom da fé. Ver coisas e viver coisas extraordinárias, além da ótica humana. Em Êxodo capítulo 14, verso 13, está escrito assim: não temais, estáis quietos, vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Talvez você precise ser ministrado por esta palavra, este ensinamento da lição nesta manhã. É o momento de nós confiarmos em Deus. Temos esta fé, este dom sobrenatural e saber que Deus, o nosso Senhor, vai pelejar por nós de forma sobrenatural. Que você fique com a reflexão deste primeiro dom de poder, o dom da fé, o dom sobrenatural. Em resumo, deste primeiro tópico desta lição eu classifico: o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Eu sempre brinco, eu digo isso: se você quer saber se você está manifestando os dons do Espírito, e em especial nesta lição o dom da fé, você precisa ver se esta manifestação está edificando a igreja. Todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Se você está recebendo o dom da fé, você vai ter comportamentos, você vai ter atitude, você vai ter postura, você vai fazer coisas extraordinárias. E ao fazer, isto vai gerar uma edificação para o corpo. Dons não é para nós edificarmos simplesmente a nossa vida, embora isso possa acontecer também na nossa vida, na nossa casa, para um efeito próprio, mas principalmente os dons, o dom da fé é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, do meu próximo. Então todas as vezes que você manifesta os dons, este dom vai edificar a vida de alguém, vai edificar a vida da sua família
e também vai edificar a sua vida. Fé é pisar sem ter chão. Dom da fé é ter a convicção que Deus está me capacitando por uma habilidade, uma excelência sobrenatural na vida dos irmãos. Que você receba fé no seu coração aí nesta manhã, receba fé, o dom da fé, para fazer coisas extraordinárias e glorificar o nome de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Segundo tópico da nossa lição de hoje é os dons de curar. E o primeiro tópico vai dizer: o que são os dons de curar? A lição vai dizer assim: são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Eu acho interessante esta palavra. Dons, recursos de caráter sobrenatural. Nós precisamos ter esta consciência. O natural que o homem pode fazer não é o dom sobrenatural da cura. A cura é de ordem sobrenatural. Aqui vai uma orientação. Não podemos descartar o que está ao nosso alcance, meus irmãos. Nós precisamos ter a convicção que os médicos também foram constituídos por Deus. Os médicos foram estabelecidos por Deus e toda a cura, inclusive a do médico, inclusive de uma operação, inclusive de um remédio, foi feita por Deus. Foi Deus que deu a sabedoria para eles. Mas o dom de curar, que a lição vai dizer, este dom tão importante para a igreja, é o dom sobrenatural. É coisas que fugiram da esfera do homem, da mão do homem, da ordem natural, e não tem mais saída. Deus pode manifestar o dom sobrenatural da cura. E o escritor disse, eu gostei dessa declaração, segundo o conselho da sua vontade. Existe uma vontade de Deus que ela é soberana, e nós, os crentes que temos fé, que entendemos que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos, precisamos ter esta convicção que a vontade de Deus ela é importante e ela deve prevalecer na nossa vida. É muito importante, a lição ainda vai dizer que em Êxodo capítulo 15, verso 26 vai dizer que Deus se manifestou como Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus ele tem interesse na cura do homem. Alguém vai dizer aí, declarar, que se alguém está doente é por causa de um pecado. De fato, a doença no corpo humano entrou através do pecado. Como está em Romanos, se você quiser abrir a sua Bíblia como referência, capítulo de número 3, eu vou pontuar essa declaração para que não fique de forma que os irmãos consigam entender de forma clara. Nós temos doença porque temos pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos doença no nosso corpo por causa do pecado, a morte é por causa do pecado, nós morremos porque temos o pecado. Mas nós não podemos declarar simplesmente que se uma pessoa está doente é porque ela tem um pecado, vou dizer uma palavra entre aspas aqui, algum pecado escondido. Fica bem claro isso. Todos somos pecadores. E essas limitações no corpo humano são manifestas por causa deste pecado, da morte que foi gerada através do erro da desobediência de Adão. Mas precisamos ter a convicção que nem toda doença é por causa simplesmente de um pecado em específico do ser humano. Nós precisamos quebrar esta mística, esta forma e deixar bem claro, alguns pecados, embora alguns pecados são decorrência do pecado, algumas doenças são decorrência do pecado. Eu cometo alguns pecados e esses pecados vão me gerar algumas consequências, algumas como doenças no corpo físico. Isso aqui é um texto? João capítulo 5, são palavras de Jesus,
Se você tiver a oportunidade, importante seria ler todo esse capítulo e este cenário, mas o texto é bem conhecido, a passagem, João capítulo 5, do paralítico de Betesda, o verso 14 diz assim, palavras de Jesus. Disse Jesus, depois encontrou Jesus no templo e disse, eis que já estão sãos, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Deus te perdoou de todos os pecados, mas existem pecados que vão gerar alguma consequência, e algumas dessas consequências pode ser uma doença no seu corpo físico. E Jesus dá a entender que ele disse, olha, não pequeis, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, existem pecados que geram consequências, e essas consequências podem ser doença, mas não todas. Raul, você está dizendo então se uma pessoa está doente é por consequência do pecado. Não todas. Vou te dar um texto para esclarecer isso. No Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 9, verso 3, os discípulos no verso 2 perguntam para Jesus se este cego estava cego por quem havia pecado. O verso 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, vamos deixar bem claro isso aqui na lição, para que os irmãos consigam entender. Existem pecados que vão gerar consequência, e alguma dessas consequências pode ser uma doença física no corpo, mas Jesus pode manifestar cura sobre isso. E existem outras que não tem nada a ver com o pecado. Nem o pai pecou, nem a mãe pecou, nem ele pecou. Essa doença pode ser ocasionada para a manifestação da glória de Deus. Fica bem claro isso para os irmãos. O segundo tópico, a redenção e as curas. Abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 23. Romanos capítulo 8, verso de número 23. Está escrito assim, e não só ela, mas nós mesmos, o que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, enquanto o nosso corpo não receber a redenção, nós estaremos sujeitos a qualquer tipo de doença, enfermidade no nosso corpo. E eu fiz algumas observações aqui, que é muito importante ser destacada. Deus não vai manifestar o dom da cura em algumas situações que esteja ao nosso alcance. Este dom que o Espírito concede, o dom de curar, é um dom sobrenatural, como eu disse. Não é algo natural. É algo que está fora do domínio e do controle do alcance do homem. E eu destaquei aqui que existe algumas coisas que podem nos aliviar, nos tirar de algumas doenças que são ocasionadas pelos nossos comportamentos. É muito importante destacar que a semeadura e a colheita, tudo que plantamos, nós iremos colher. Tudo que fazemos vai ter alguma consequência. Então, existem algumas doenças que elas são ocasionadas na nossa vida por causa de nós mesmos. E eu classifiquei 3 coisas importantes que podem nos ajudar, nos orientar a sobressair essas doenças do nosso corpo. Primeiro, boas noites de sono. É bem verdade que pessoas que não dormem muito, ou que perdem noites de sono, vai ter algumas doenças psicossomáticas, vai sofrer algumas situações. Primeiro, boas noites de sono. Você descansar o seu corpo vai te aliviar de algumas doenças, de algumas enfermidades no seu corpo. Segundo, uma boa alimentação. E terceiro, você fugir do sedentarismo, né, irmão? Se você esperar, Deus manifesta o seu dom sobrenatural para que eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para que eu emagreça, né, irmão?
Isso faz parte do sedentarismo. Se eu me exercitar, eu vou cuidar do meu corpo, se eu me alimentar de forma correta, eu vou estar aliviando, retirando algumas doenças que podem ocasionar no meu corpo. É preciso ter esta orientação. Essas são de ordem natural. Eu dormir, eu me alimentar bem e eu praticar exercício vai me condicionar uma forma física melhor. Por consequência, eu vou romper, eu vou além de algumas doenças que está afligindo o nosso século 21. Deixa bem claro isso. Essas situações são de ordem natural e eu e você podemos fazer. O dom da cura é para algo sobrenatural, é algo que fugiu do nosso alcance. E Deus, pela sua infinita bondade, pode manifestar estes dons de forma sobrenatural sobre a nossa vida. Terceiro tópico, as necessidades deste dom. O escritor da lição vai dizer assim: a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Então, meu irmão, não seja negligente. Deus é o que concedeu a sabedoria ao homem em algumas situações para buscar os médicos. E nós devemos buscá-lo, porque foi Deus que deu a sabedoria para eles, deu o conhecimento e o entendimento para eles. Nós precisamos ter esta consciência. E se nós estamos no médico buscando medicamento e esse medicamento não tem efeito, Deus pode manifestar o dom da cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas tenha isto em mente, tenha este ensinamento e fique de forma bem clara. Se está na ordem natural, busque os recursos humanos. E se sair da ordem natural, Deus pode manifestar o dom da cura e curar nós de todas as enfermidades. A Bíblia deixou bem claro, em Isaías capítulo 53, um texto muito importante, abra sua Bíblia aí, anote essa referência. E o mais importante, creia neste versículo, nós precisamos crer. Isaías capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Agora abre em Efésios capítulo 2, e eu vou ministrar isso nesta escola bíblica ao seu coração. Efésios capítulo de número 2, anote aí esses versículos, medita sobre eles. Efésios capítulo 2, verso de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo resgatastes para perto. Se nós temos a redenção do sangue de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, ele pode, através do que Isaías declarou no capítulo 53, verso 4, nos curar. Ele levou sobre aquela cruz todas as nossas enfermidades. Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus haveria alguma coisa impossível? Gênesis capítulo 18. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível ou difícil para Deus? Deus, ele pode manifestar o dom da cura sobre a sua vida e te curar, ou por que não dizer, usar a sua vida para manifestar a cura a outras pessoas. Nós precisamos ter esta convicção. Deus, ele pode operar o sobrenatural. Em resumo, existe uma variedade de manifestações dos dons de cura. Sua concessão à igreja deve ser ao fato de que Deus quer saúde para o seu povo. Eu quero, cheio de fé no dom da fé do primeiro tópico, ministrar no segundo tópico o dom da cura sobre a vida da igreja. Baseado na palavra, Deus pode curar a sua vida. Deus pode curar todas as enfermidades. E por que não dizer,
Deus pode curar a sua alma nesta manhã, sarar você de todas as doenças e também usar a sua vida para operar um milagre extraordinário. Creia, acredite nisso. Deus pode. Para concluir esse segundo tópico, Marcos capítulo 15, verso de número 16. Marcos capítulo de número 15, verso de número 16. Olha o que Jesus deixou como orientação para nós. Marcos capítulo 15, verso de número 16. Na verdade, eu confundi aqui. Marcos capítulo 15, verso 16. Deixa eu só me localizar aqui. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós precisamos ter esta convicção. Este dom foi manifestado, derramado sobre a igreja, para que nós impôssemos as mãos e os enfermos fossem curados, baseado na vontade de Deus. Que você creia neste segundo tópico. Deus pode manifestar cura sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Vamos para o terceiro tópico. O dom de operação de maravilhas. Ele está em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 10. Este dom, manifestar maravilhas. O escritor diz assim, ó, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensadas. Vamos dar alguns exemplos bíblicos sobre esse dom de maravilhas. O escritor da lição declarou alguns versículos, alguns exemplos, baseado na vida de Jesus. Exemplo este de repreender o mar, de repreender o vento, exemplo este das ressurreições, como a filha da viúva de Naim, como a filha de Jairo, e também a ressurreição de Lázaro. E eu separei um versículo aqui, no homem. Talvez você fique pensando, Jesus manifestou esses milagres de maravilhas porque ele era Jesus. Mas estes dons também está concedido à igreja, a mim e a você. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 15, verso 15, tem um dom de maravilha que o homem manifestou. Atos capítulo 15, verso 15. Atos capítulo de número 15 e verso de número 15 vai dizer que Pedro, ao momento que ele se movimentava, que ele passava, a sombra de Pedro curava. Se nós ouvirmos outro dom de maravilha, foi Paulo, em Atos capítulo 28, quando a serpente, a víbora pica a sua mão e ele não sente dano algum. São dons de maravilhas que Deus, ele pode conceder à igreja, coisas extraordinárias, coisas que vai além do que você pode pensar, de forma impensável, de forma extraordinária. Deus, ele pode manifestar estes dons sobre a vida da igreja, coisas impensadas, parar o tempo, parar a chuva, mover algo extraordinário. Este dom é para aqueles que crêem, os dons de maravilha. O escritor da lição ainda diz assim: o Pai Celestial deu os dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Nós precisamos ter esta convicção. É um dom raro que nós estamos vendo com pouca fluidez na igreja,
mas existe o dom de maravilhas, o dom do sobrenatural. O Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 3, olha o que está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Deus fez todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas. E se ele tem o domínio de todas as coisas, ele pode conceder o dom de maravilhas e estabelecer este domínio em momentos específicos, para que nós manifestemos este dom de maravilhas sobre a igreja. O terceiro tópico vai dizer assim: distorções nos usos dos dons de curar e operações de maravilhas. É muito importante nós termos a sensatez, irmão, o equilíbrio sobre os dons de curar e também os dons de maravilha. A lição vai dizer: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Nós devemos tomar cuidado com isso. Eu determino, eu declaro, eu exijo, eu decreto. Lembra que é tudo pela vontade de Deus. O homem não tem este poder. Vou dar um exemplo para os irmãos ficar bem claro isso. Imagina o seu filho chegar e dizer para o pai: pai, você tem que fazer isso, isso e isso. O pai vai dizer: como assim, meu filho? Quem manda aqui sou eu. E o nosso Deus é o que tem o domínio. Deus não trabalha por barganha. Deus, eu estou exigindo, eu estou mandando, eu estou decretando. De forma alguma, meu irmão. Nós apenas rogamos para que a vontade de Deus seja feita. E se Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, decidir ouvir ou atender o nosso pedido, nós clamamos. Deus cura, Deus manifesta maravilha. E isso, se for para a glorificação do nome do Senhor, haverá esta manifestação deste dom de forma sobrenatural. Independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Nós, independente se saberemos se Deus vai curar ou não, nós devemos exercitar o nosso papel em Marcos 16, 18. Impor as mãos sobre os enfermos, rogar ao Pai, orar e pedir a manifestação do dom sobrenatural. É muito importante nós destacarmos e termos este equilíbrio. Nessa atualidade do século 21, tem pessoas se apossando dos benefícios deste dom para interesse próprio. E como eu disse no tópico 1, os dons podem gerar benefício na sua vida? Pode. Mas é para manifestar os dons sobrenaturais, para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo. Não para me enriquecer, não para exaltar o homem, não para exaltar o ser humano em si, mas sim para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para a edificação da igreja. Ainda a lição diz assim: quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Homem nenhum pode manifestar o dom, seja da fé, seja o dom de curar, ou seja o dom de maravilhas. Isso é graça. É o Espírito Santo concedendo a habilidade, a excelência, o dunamis, para a edificação do corpo. Então eu não posso glorificar ao homem, eu não posso exaltar o homem, e isso Deus pode conceder a todos os homens. E aqui fica um esclarecimento de algumas dúvidas. Se alguém tem o dom de curar, todos podemos buscar o dom de curar. Alguns com mais frequência se dedicam, rogam ao Pai por este dom, e por misericórdia o Pai estabelece
este dom, mas é Deus que concede este dom. O homem não tem mérito nenhum, o homem não tem capacidade nenhuma. Estes dons são concedidos pelo Espírito, e Deus pode conceder a você, Deus pode conceder a mim, pela sua graça. Salmo de número 103, vamos olhar o Salmo de número 103, o verso de número 7. Olha o que o salmista diz: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É Deus que faz notórios os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. É Ele que manifesta o dom.